Meu nome é Maria de Lourdes, tenho 62 anos e carrego nas mãos as marcas de uma vida inteira de trabalho. Os calos que os anos deixaram nos meus dedos são como cicatrizes silenciosas de batalhas vencidas, uma agulha por vez, uma linha por esperança. Acordo cedo, como sempre fiz, mesmo sem mais patrões ou prazos. O sol ainda nem ameaçou nascer, mas já estou sentada à mesa da cozinha, preparando um café forte enquanto a chaleira chia baixinho. A casa é modesta, mas tudo está sempre limpo, organizado. Cada cantinho guarda uma lembrança. Cada parede, uma história. Ali, perto da janela, está minha velha máquina de costura. Janome, comprada em 30 vezes, quando meu filho ainda era pequeno e eu fazia ajustes para as vizinhas. Ah, Eduardo, meu menino. Hoje um homem feito, de terno caro e passos apressados. Mas eu ainda o vejo como aquele garotinho que subia no meu colo com o joelho ralado e o sorriso banguela. Só Deus sabe o quanto sacrifiquei por ele, e não me arrependo de um só minuto. Enquanto costurava vestidos para as filhas dos outros, sonhava com um futuro bonito para o meu filho. E como sonhei alto. Sobre a mesa repousa um tecido claro, delicado, que escolhi com carinho. É um linho cru, bordado com rosas azuis que eu mesma desenhei. Estou terminando uma toalha especial para o aniversário de Eduardo. Um presente simples, talvez até sem valor aos olhos dele, mas feito com tudo o que me resta de amor. Cada ponto, cada curva do bordado, carrega uma lembrança, o primeiro uniforme que fiz para ele, a primeira fantasia de super-herói, o primeiro terno para a formatura. E agora, talvez o último presente. Ele não sabe que estou vindo. O convite chegou por e-mail, enviado por Clara, a esposa dele. Curto, formal, quase como se fosse endereçado a uma cliente qualquer. Mas eu aceitei. Talvez por teimosia. Ou porque, lá no fundo, ainda alimento a esperança de ouvir um obrigado, um que bom que veio, mãe. Essas palavras simples que nunca chegam, mas que eu insisto em esperar como quem espera a chuva num dia seco. Enquanto passo os dedos pelas linhas bordadas, sorrio sozinha. A lembrança de Eduardo correndo pelo quintal, com as calças remendadas e os pés descalços, ainda me aquece. Naquela época, mesmo com pouco, éramos próximos. Ele ria das minhas histórias, me abraçava forte. Mas os anos levaram isso embora, como a maré que apaga os desenhos na areia. Hoje, ele tem tudo. Carros, viagens, uma esposa elegante, amigos importantes. E eu? Tenho minha casa simples, minha máquina, minhas lembranças, e essa saudade que não me larga. Mas não me queixo. Eu sei quem eu sou. E o amor que dei, mesmo que esquecido, não foi em vão. Termino o último ponto da toalha e suspiro fundo. Amanhã é o grande dia. O aniversário dele. Talvez seja a última vez que eu o veja. E mesmo que ele não perceba o valor do que estou levando, mesmo que eu seja só mais um nome na lista de convidados, estarei lá. Com o coração aberto. E com o amor de mãe bordado em cada linha dessa história. Hoje, enquanto separava minha roupa para amanhã, deixei escapar um pensamento que tenho evitado há muito tempo: será que Eduardo me ama? Não como um homem respeitável cumprimenta a própria mãe num evento social, não esse amor polido, gelado, que se veste de boas maneiras. Falo do amor genuíno, que sente falta, que se preocupa, que pergunta como foi o seu dia. Desses, faz muito tempo que não recebo. Ele sempre foi um menino esperto. Brilhava na escola, era bom com palavras, tinha um jeito de olhar as pessoas como se soubesse mais do que elas. Eu observava crescer e já imaginava: esse menino vai longe. E foi mesmo. Formou-se cedo, abriu uma empresa aos 30 e poucos anos, virou um homem de sucesso. Mas o sucesso, como o sucesso muda as pessoas, meu Deus! Com o tempo, os telefonemas ficaram escassos. Os almoços de domingo, que antes eram sagrados, começaram a ser cancelados com desculpas cada vez mais frias. Reunião de última hora: mãe, preciso cuidar de um cliente importante. E eu, como uma tola devota, aceitava tudo calada, ainda colocando um prato extra à mesa, só por precaução. Ele nunca vinha.
Já faz meses que não o vejo pessoalmente. Clara, a esposa dele, responde minhas mensagens com emojis ou respostas curtas. Tá tudo certo por aqui, ele tá muito ocupado, depois liga. Depois. Sempre o depois. Nunca o agora. Ontem mesmo, passei em frente a uma banca de jornal e vi a cara dele estampada na capa de uma revista de negócios. Eduardo Ramos, o homem que transformou tijolo em ouro. Eu deveria ter me sentido orgulhosa, talvez até emocionada. Mas, em vez disso, senti uma pontada no estômago. Era como se eu estivesse olhando para um estranho. Um estranho que usa o meu sobrenome, que nasceu do meu ventre, mas que construiu um mundo onde eu não caibo mais. Sinto que ele se envergonha de mim. Já percebi isso algumas vezes. Da maneira como apressa a conversa quando estou perto, do jeito como nunca fala de mim para os amigos. Certa vez, uma conhecida comentou que o viu numa entrevista e ele dizia que cresceu em meio a dificuldades, mas sem mencionar que fui eu quem carregou essas dificuldades nas costas, por ele. Como se tivesse sido um esforço solitário, uma conquista que brotou do nada. Lembro da última vez que fui ao apartamento dele. Clara me recebeu com um sorriso falso e logo disse: "Sente-se ali, Maria. Não repara na bagunça, tá?" Não havia bagunça. Havia distância. Um abismo entre a mesa de mármore na sala e minha bolsa de crochê sobre o sofá branco. Eduardo mal me olhou nos olhos. Passou o jantar inteiro falando de negócios, de cifras, de viagens para Dubai. Não me perguntou uma vez se eu estava bem. Às vezes penso que meu maior erro foi não ensiná-lo a olhar para trás. Ensinei a correr, a estudar, a sonhar alto. Mas não ensinei a lembrar de onde veio. Não ensinei a valorizar o chão que limpamos juntos, nem os sacrifícios que fiz para que ele pudesse andar de cabeça erguida. Talvez eu tenha feito tudo certo, mas errado. Ainda assim, amanhã estarei lá. Porque apesar de tudo, ele é meu filho. Meu único filho. E por mais que ele tente esconder, há coisas que o dinheiro nunca poderá apagar. Como as cicatrizes nos meus dedos. Ou a memória de uma mãe que dormia no chão para que ele tivesse o colchão. Talvez ele nunca perceba. Talvez esse amor que me transborda seja invisível aos olhos dele. Mas eu sigo amando. Não porque ele merece, mas porque eu sou assim. Inteira, mesmo partida por dentro. O convite chegou numa tarde abafada, dessas em que até o vento parece cansado de soprar. Eu estava lavando a louça do almoço quando escutei o som da notificação no celular. Se fosse como nos velhos tempos, teria sido Eduardo me ligando, com a voz animada dizendo: "Mãe, quero muito que venha no meu aniversário." Mas não foi. Era uma mensagem automática, enviada do e-mail da Clara, com um tom que mais parecia uma convocação social do que um convite de filho para mãe. Convidamos você para a celebração dos 38 anos de Eduardo Ramos. Traje, esporte fino. Local, Residência Ramos, Rua das Acácias, número 89. Início, 19 horas. Nenhum "esperamos você", nenhum "com carinho". Somente um código postal e uma formalidade que me fez sentir como uma peça deslocada. Meu nome estava ali como quem insere um elemento por obrigação. Por um momento, hesitei. Quis apagar, ignorar, fingir que nunca recebi. Mas algo dentro de mim, talvez a saudade, talvez a esperança insistente, me fez colocar o celular sobre o aparador com um suspiro contido. Naquela noite, não consegui dormir direito. Fiquei deitada encarando o teto, com os pensamentos costurando lembranças e dúvidas. Será que eu devia mesmo ir? Seria bem-vinda ou apenas tolerada? Mas então pensei no bordado. Na toalha que terminei com tanto cuidado, no tempo que passei escolhendo as cores certas, os pontos certos, como se pudesse bordar ali o amor que ele parece ter esquecido. E decidi, eu iria. Na manhã seguinte, abri meu pequeno guarda-roupa e encarei os vestidos pendurados. Escolhi um azul marinho de tecido leve, com mangas 3/4. Ele não era novo, mas ainda me caía bem. Costurei eu mesma para um batizado anos atrás. Lavei, passei com capricho, e deixei sobre a cama.
Depois, fui ao centro comprar um par de brincos discretos e uma bolsinha que combinasse. Gastei mais do que devia, confesso. Mas era aniversário do meu filho, afinal. Durante o dia, imaginei a recepção, os rostos, as conversas vazias. Preparei respostas para perguntas que talvez ninguém me fizesse. Pensei até em uma frase de parabéns, ensaiada, simples, sem emoção demais, para não parecer carente, nem deslocada. Engraçado como a gente envelhece e começa a ensaiar até o que deveria vir do coração. No fim da tarde, embalei a toalha com papel de seda e fita dourada. O pacote ficou bonito. Simples, mas elegante. Senti orgulho. Era um pedaço de mim ali, entrelaçado em cada ponto. Um pedaço da mulher que me tornei. Do que restou depois de tantas dobras da vida. Quando o relógio marcou 18h20, saí de casa. Peguei o ônibus com as mãos suando. O coração parecia bater nas têmporas. Fui sentada, olhando pela janela, as ruas passando como cenas de um filme que eu não controlava. Faltando uma quadra, desci e segui a pé, sentindo o salto do sapato afundar levemente na calçada mal nivelada. A casa dele era um monumento. Vidros, luzes, mármore. Flores de paisagismo que mais pareciam arranjos de casamento. A porta se abriu antes mesmo de eu tocar a campainha. Clara estava lá, impecável, com um vestido preto que gritaria elegância se não sussurrasse frieza. O sorriso dela foi automático, quase protocolar. Boa noite, Maria. Pode deixar sua bolsa aqui, por favor. Eu sorri de volta, educadamente, e segurei o presente com firmeza. Ela me guiou até a sala sem muita conversa. O ambiente estava lotado de gente bem vestida, taças de cristal, garçons circulando com bandejas reluzentes. A trilha sonora era sofisticada, mas abafada por conversas que soavam distantes. Sentei-me em um canto. Ninguém veio falar comigo. Algumas pessoas lançaram olhares curiosos, talvez tentando entender quem era aquela senhora de expressão serena e vestido simples. Observei a movimentação ao redor como quem assiste a um teatro em que não foi escalada. E então eu ouvi. Eduardo. Alto, bonito, com um blazer elegante e o cabelo bem penteado. Falava com dois homens, rindo de algo que eu não entendi. Seu olhar passou por mim, rápido, quase como se eu fosse parte da mobília. Não houve abraço, nem sorriso. Nenhuma palavra. Apenas aquele aceno com a cabeça que poderia muito bem ser para um garçom. Naquele momento, percebi que não havia sido convidada para fazer parte da festa. Eu tinha sido tolerada, encaixada, como um nome na lista. Mesmo assim, respirei fundo, ajeitei a postura e fiquei ali. Presente. Inteira. Ainda que invisível. Eu não sei dizer quanto tempo fiquei sentada naquele canto, segurando o presente no colo como se ele fosse minha âncora. O tempo passou devagar, pesado. As vozes ao redor soavam como sussurros em outra língua. O riso das mulheres, os brindes de cristal, as conversas sobre viagens e investimentos, era um mundo ao qual eu nunca pertenci. Mas mesmo assim, fiquei. Um garçom, por piedade ou por dever, me ofereceu uma taça de espumante. Recusei com um sorriso, pedindo apenas um copo d'água. Bebi devagar, como se aquele pequeno gesto pudesse me manter de pé, como se aquilo me enraizasse naquele chão que tremia sob meus pés. Quando finalmente Eduardo veio em minha direção, meu coração disparou. Eu me levantei automaticamente, ajeitando o vestido com as mãos, buscando nos olhos dele qualquer traço do menino que criei. Ele me lançou um sorriso curto, sem alma. Oi, mãe, disse, rápido, olhando para os lados. Tudo bem por aqui? Tudo, meu filho. O lugar está lindo, respondi, tentando esconder a emoção na voz. Estendi o presente. Fiz com muito carinho. Ele pegou o pacote como quem pega um relatório de trabalho. Não abriu. Apenas assentiu e o entregou a Clara sem olhar. Obrigado, murmurou. E saiu. Fiquei ali em pé por alguns segundos, segurando o vazio.
Pouco tempo depois, alguém tocou a taça com um talher e chamou a atenção de todos. Era Clara, que sorria como quem comanda um espetáculo. Pediu silêncio e chamou Eduardo para o centro da sala. A música diminuiu. Todos se reuniram em volta. Eu fiquei onde estava, meio escondida atrás de uma coluna de mármore, perto de um arranjo de lírios. De longe, assisti. Eduardo levantou a taça. Quero agradecer a todos pela presença hoje, começou. É um privilégio ter ao meu lado pessoas tão especiais. Amigos, parceiros, minha esposa maravilhosa. Todos que fazem parte da minha trajetória. Fez uma pausa, e os aplausos vieram. Ele riu, aproveitando o calor da tensão. Mas sabe, eu fiquei pensando essa semana, o que eu queria de presente esse ano? Alguns convidados riram com leveza. Não é fácil responder a essa pergunta quando você já tem tudo o que precisa. Mas então eu percebi, o melhor presente seria paz. Tranquilidade. Leveza. E, com todo respeito, acho que isso inclui desapegar de certas presenças do passado. Houve risos abafados. Uma ou outra expressão surpresa. Meu corpo gelou. Enfim, se eu pudesse escolher, pediria só isso, que certas pessoas simplesmente desaparecessem da minha vida. O silêncio caiu como um raio. Curto, cortante. Um buraco se abriu no chão, mas ninguém caiu, só eu. Ele não olhou na minha direção. Nem precisou. Todos sabiam. Ou sentiram. Porque todos, mesmo aqueles que riam, sabiam quem era a única pessoa do passado ali naquela sala. Eu continuei imóvel por um segundo. Depois, ajeitei a bolsa no ombro, respirei fundo, e sorri. Sim, eu sorri. Não aquele sorriso de fachada, nem de mágoa. Sorri como quem entende. Como quem finalmente enxerga. Como quem sabe que não precisa mais insistir. Sorri com dignidade. Com a alma limpa. Dei meia volta, caminhei devagar até a porta e saí sem dizer uma palavra. O vento da noite me bateu no rosto como um abraço inesperado. Enquanto eu descia a calçada, percebi que a toalha bordada ainda estava em cima da mesa da Clara, esquecida entre taças e celulares. Deixei para trás. Deixei tudo para trás. Mal sabia ele, que aquele era o último brinde que faria em liberdade. Eu não chorei quando saí da casa do meu filho. Não gritei, não tremi, não amaldiçoei. Apenas andei. Meus passos curtos e firmes pareciam empurrar a noite adiante, como se cada calçada vencida fosse uma parte do luto que eu precisava aceitar. Peguei o mesmo ônibus de volta, sentei no mesmo assento da ida, mas dentro de mim, tudo era diferente. O que eu levei anos para construir em nome do amor, ele desfez com uma única frase. Cheguei em casa pouco antes das 8 da noite. A cidade ainda fervia de vozes e buzinas, mas dentro da minha pequena sala só havia silêncio. Tirei os brincos, pendurei o vestido com cuidado no cabide e dobrei o lenço que usei no cabelo. Ajeitei tudo como se fosse um ritual, como se aquela noite tivesse sido um capítulo encerrado com ponto final. O presente que preparei com tanto carinho, a toalha que bordei com lembranças, ficou lá. E era melhor assim. Eu estava sentada na cadeira de balanço, tomando um chá morno, quando ouvi o barulho do celular. Uma notificação de notícia. Não costumo olhar essas coisas, mas algo me chamou. Desbloqueei a tela. E lá estava ele. Eduardo. Empresário Eduardo Ramos é preso em sua própria festa por crimes financeiros. Investigação aponta o uso indevido de documentos da mãe, Maria de Lourdes, para esconder movimentações ilegais. Meu corpo paralisou. Li mais uma vez. Depois outra. Era como se as palavras se recusassem a fazer sentido. Um vídeo acompanhava a reportagem. Nele, Eduardo estava com as mãos para trás, sendo algemado no meio do salão. Convidados assistiam, estarrecidos. Clara chorava. Alguns filmavam. O cenário de luxo virou um palco de escândalo. Fiquei olhando a tela com uma calma que me surpreendeu.
Não havia raiva, nem medo. Apenas uma sensação estranha, de inevitável. Como se algo que já estivesse podre há muito tempo finalmente tivesse desmoronado. Eu sabia que esse dia viria. Meses atrás, comecei a receber cartas do banco que não faziam sentido. Extratos com valores que jamais passaram pelas minhas mãos. Documentos em meu nome que eu nunca assinei. No começo, achei que era erro. Mas algo em mim acendeu. Um instinto antigo, de mãe que aprendeu a sobreviver sozinha. E comecei a guardar tudo. Papel por papel, data por data. Fui até a agência. Perguntei. E a resposta veio com um nó na garganta: movimentações em meu nome autorizadas eletronicamente, com meu CPF. Empréstimos. Contas offshore. Eu mal sabia o que era isso. Mas sabia o suficiente para entender que meu nome estava sendo usado, e não era para o bem. Procurei ajuda. Fui atrás de uma advogada indicada pela filha de uma vizinha. Levei os documentos. Contei tudo. Ela me ouviu com atenção e me perguntou, com delicadeza: Dona Maria, a senhora tem ideia de quem poderia estar fazendo isso? Eu soube na hora. Mas não disse. Apenas entreguei tudo. E esperei. Esperei porque, no fundo, ainda queria acreditar que era um engano. Que Eduardo se explicaria. Que havia uma justificativa. Mas não houve. Só silêncio. E desprezo. E aquele brinde. Talvez por isso, quando vi as algemas, não me espantei. Foi como ver o destino se apresentar, educado, mas implacável. Recebi outra mensagem minutos depois. Era da Clara. Um texto curto. Você fez isso? A polícia disse que foi você. Não respondi. Apaguei. Levantei-me da cadeira, fui até a cozinha e despejei o resto do chá na pia. Estava frio. Como tudo entre nós agora. Depois, fui até o quarto, peguei minha Bíblia, a mesma que me acompanhou em tantas madrugadas de desespero, e a abri sem escolher página. Os olhos caíram em um versículo que li tantas vezes antes, mas que agora, enfim, fazia sentido. A verdade vos libertará. E eu senti. Eu estava livre. Não foi de um dia para o outro que descobri tudo. Foi aos poucos, como quem descasca uma fruta estragada e encontra o podre bem no centro. Primeiro, vieram os extratos bancários, os envelopes brancos que chegavam com meu nome impresso em letras elegantes demais para alguém como eu. Não dei atenção no começo. Achei que o banco havia se confundido. Mas quando comecei a receber notificações de movimentações que eu nunca autorizei, meu coração parou. Lembro com nitidez do momento em que segurei uma carta com timbre dourado que dizia: confirmação de abertura de conta internacional, titular, Maria de Lourdes Ramos. Meu sangue gelou. Eu mal sabia lidar com o aplicativo do meu banco, quanto mais abrir conta fora do país. Sentei-me à mesa da cozinha e, pela primeira vez, pensei em Eduardo com um medo que não combinava com a ideia de um filho. Seria ele capaz? Usar meu nome? Enganar a própria mãe? Naquela noite, não dormi. Fiquei virando e revirando o envelope nas mãos, lendo e relendo cada linha, buscando alguma explicação que me redimisse de pensar o que, no fundo, eu já sabia. No dia seguinte, fui à agência do banco, levando todos os papéis que tinha acumulado. Fui atendida por um rapaz gentil, que ao ver os documentos, franziu o senho. Essas movimentações são de alto valor, Dona Maria. Foram feitas com um token eletrônico, por alguém que tinha total acesso às suas informações. Eu segurei a bolsa com força no colo. Um misto de vergonha e impotência me invadiu. Foi aí que me indicaram a advogada. O nome dela era Paula. Jovem, atenta, dessas que escutam mais com os olhos do que com os ouvidos. Mostrei tudo, expliquei o que podia, com a voz trêmula, como quem ainda tentava defender o indefensável. Pode ter sido algum engano, né? Vai ver, alguém usou meu nome.
Ela analisou cada documento com calma e depois olhou para mim com uma firmeza gentil. Dona Maria, alguém muito próximo da senhora teve acesso a tudo isso. CPF, dados bancários, endereço, até assinatura. Isso aqui não é erro. É crime. Respirei fundo. Não chorei. Apenas fiquei em silêncio. Paula continuou: se a senhora quiser, podemos acionar a polícia. Montar um dossiê com tudo. Mas a decisão é sua. Preciso que tenha certeza. Certeza. Eu saí do escritório sem responder. Passei 2 semanas em silêncio. Pensei. Rezei. Questionei a Deus mais de uma vez. É certo uma mãe denunciar o próprio filho? Durante dias, vivi entre o amor e a justiça. Entre a lealdade de sangue e o respeito por mim mesma. Fui ao mercado, lavei roupa, bordei, como se a rotina pudesse me distrair. Mas a dúvida voltava sempre à noite, quando o silêncio pesava mais. E então, uma tarde, enquanto tirava uma torta do forno, ouvi uma voz dentro de mim, tão clara quanto se tivesse sido dita em voz alta. Se você se calar, ele vai fazer com outros. Vai continuar. Foi naquele instante que eu soube. O silêncio não era proteção. Era cumplicidade. E eu não podia ser cúmplice do que era errado, mesmo que tivesse vindo do meu próprio ventre. Voltei ao escritório da Paula no dia seguinte. Levei tudo o que tinha guardado. Documentos, registros, anotações. Ela me recebeu com aquele mesmo olhar firme. Decidiu, Dona Maria? Assenti, sentindo uma paz estranha me invadir. Decidi. Vamos em frente. Nos meses seguintes, fui chamada para depoimentos. Assinei papéis, conversei com investigadores. Fizeram perguntas duras, técnicas, frias. Mas eu não tremi. Pela primeira vez em muito tempo, eu me senti forte. Eu sabia que quando tudo viesse à tona, o nome dele estaria nas manchetes. E o meu também. Sabia que pessoas iam me julgar, que diriam que exagerei, que deveria ter protegido meu filho. Mas essas pessoas não viveram a minha vida. Não dormiram com medo. Não seguraram cartas que traziam o próprio nome em crimes que não cometeram. Foi por isso que, quando saí daquela festa no aniversário dele, meu silêncio era mais do que dor, era justiça esperando seu tempo. E o tempo chegou. E eu não me arrependi. O silêncio nos dias que seguiram foi diferente. Não era mais o silêncio de quem espera algo acontecer, era o de quem viu tudo acontecer e agora precisa reorganizar os cacos. Eu acordava cedo como sempre, fazia meu café, pendurava a roupa no varal, caminhava até a feira aos sábados, mas por dentro, algo havia mudado. Não era alívio, nem tristeza. Era uma sensação nova, incômoda e estranhamente libertadora. Eu não devia mais nada a ninguém. Nenhum pedido de desculpas. Nenhuma justificativa. Nenhum esforço para provar meu valor. Durante anos, fui uma mulher dobrada. Dobrei roupas, dobrei tecidos, dobrei sentimentos. Me curvei para que meu filho pudesse andar mais ereto. Mas agora eu estava ereta. Pela primeira vez em décadas, eu ocupava meu espaço no mundo sem pedir licença. Mesmo assim, não se engane, doía. Doía ver o rosto dele na televisão, doía ouvir vizinhos cochichando quando eu passava na padaria. Doía não saber se ele estava com frio ou com fome ou se tinha entendido, de verdade, porque tudo aquilo aconteceu. Eu não o odiava. Isso é importante dizer. Eu não o odiava. Eu o amava, ainda. Mas era um amor que agora exigia distância, como o fogo que a gente aprecia à beira da lareira, mas sabe que não pode tocar. Clara, a esposa dele, sumiu. Nunca mais me procurou. Talvez tenha saído do país. Talvez esteja tentando salvar o que restou. E eu não a culpo. Ela fez escolhas, como todos fazemos. Como eu fiz. A carta. A carta. Essa foi a parte mais difícil. Passei noites escrevendo e rasgando versões.
Escrevi com raiva, depois com mágoa, depois com culpa. Mas no fim, escolhi a versão mais honesta, a que vinha do meu coração calmo, sem fúria, sem veneno. Uma carta curta. Simples. Direta. Eduardo. Sei que está com raiva de mim. Ou talvez nem saiba o que sente. E tudo bem. Não escrevo para pedir perdão, nem para cobrar amor. Só quero que você saiba que eu fiz o que era certo. Não contra você, mas a favor de mim. Você é meu filho, e sempre será. Mas ser mãe não significa concordar com tudo. Espero que um dia entenda. Com carinho. Mamãe. Entreguei a carta ao advogado dele, com mãos firmes e olhos que não piscavam. Ele prometeu fazer chegar. Não sei se leu. Não sei se chorou. Mas sei que, de alguma forma, aquela carta era o fio que eu ainda segurava, não por fraqueza, mas por humanidade. Foi nesse mesmo período que recebi o convite para dar aulas de costura num centro comunitário aqui perto. A coordenadora era uma jovem chamada Denise, que disse ter ouvido minha história pela internet. Uma ex-aluna da Paula, advogada, havia publicado um texto contando o que fiz, como mulher, como mãe, como cidadã. Precisamos de você, ela disse. Mulheres aqui querem aprender mais que costura. Elas querem aprender a recomeçar. Aceitei. Não por vaidade. Mas porque pela primeira vez em muito tempo, alguém queria algo de mim que não fosse silêncio. Na primeira aula, entre linhas coloridas e panos cortados, eu vi olhos brilhando. Mãos inseguras tentando fazer o primeiro ponto. E de repente, percebi, eu não estava ali para ensinar só bordado. Estava ali para mostrar que é possível costurar de novo a própria história, mesmo depois de rasgar tudo. Um dia, uma das alunas me perguntou: Maria, o que você faria se seu filho batesse aqui agora? Pensei por um instante. Sorri. E respondi: ofereceria chá. E silêncio. Às vezes, o amor não precisa falar nada. Ela sorriu de volta. E voltamos a costurar. Costurando esperança, dignidade e liberdade. Hoje faz exatamente 1 ano desde aquela noite. Desde o brinde. Desde o silêncio. Desde a prisão. É estranho como o tempo tem 2 jeitos de passar: arrastado, quando a gente espera demais, e rápido, quando a gente finalmente para de esperar. Para mim, o tempo agora corre de um jeito diferente. Não conto mais os dias por ligações que não recebo ou mensagens que não chegam. Conto pelos pequenos milagres, pelas mãos que aprendem a bordar no centro comunitário, pelos olhares que brilham quando uma mulher percebe que ainda sabe recomeçar. A sala onde dou aula virou quase um santuário. Há sempre música baixa tocando, risos entrecortados por suspiros e conversas sobre vida, dor, amor e abandono. E costura, claro. Mas é mais do que isso. Cada ponto que aquelas mulheres dão parece remendar algo dentro de mim também. Talvez porque todas carreguem feridas parecidas. Talvez porque toda mulher que já amou demais entenda o peso do que não se diz. Eduardo ainda está preso. Soube por um dos jornais locais que ele fez acordo com a justiça. Devolveu parte do que desviou e aceitou a pena em regime semiaberto. Tem passado os dias prestando serviços comunitários, trabalhando em uma biblioteca pública. Não o vejo desde a festa. Mas às vezes o imagino. Caminhando entre prateleiras, talvez pela primeira vez lendo algo que não seja um contrato. Talvez entendendo, aos poucos, que existe um mundo além do dinheiro. Clara, a esposa dele, pediu o divórcio 3 meses após a prisão. Vendeu a casa, viajou para a Europa com uma amiga. Li uma matéria dizendo que abriu uma loja de decoração em Lisboa. Não me surpreende. Sempre teve mais talento para aparência do que para permanência. E quanto a mim, eu estou bem. Verdadeiramente bem. Pela primeira vez em muito tempo, minha vida não gira em torno de provar meu valor a ninguém. Levanto cedo, cuido das minhas plantas, ensino minhas alunas, escrevo cartas que talvez nunca envie, de vez em quando,
passeio pelo bairro só para sentir o vento no rosto. Às vezes, paro diante da vitrine de uma loja, não para comprar, mas para me ver refletida ali, e reconhecer a mulher que eu me tornei. Semana passada, recebi um envelope sem remetente. Dentro, apenas uma folha de papel dobrada com caligrafia firme, familiar. Era dele. Mãe. Demorei demais para enxergar o óbvio. Você sempre foi a única pessoa que nunca me deixou, mesmo quando deveria. Eu não espero seu perdão. Mas queria que soubesse, eu entendi. Hoje, vejo o que fiz. E o que perdi. Obrigado por ter feito o que era certo, mesmo quando doeu. Seu filho. Eduardo. Fechei o envelope com mãos calmas. Não chorei. Apenas sorri. Não era um recomeço. Era um reconhecimento. E às vezes isso basta. Hoje à noite, fui convidada para falar em um evento sobre mulheres que inspiram outras mulheres. Eu? Inspiração? Chega a ser engraçado. Mas aceitei. Vesti o mesmo vestido azul marinho da festa, aquele que me viu partir com dignidade, e fui. O auditório estava cheio. Luzes suaves, gente atenta. Subi ao palco com passos lentos, mas firmes. Peguei o microfone, respirei fundo e falei. Boa noite. Meu nome é Maria de Lourdes. Durante muitos anos, acreditei que meu valor dependia do amor de uma única pessoa. Hoje, eu sei, meu valor não vem do que esperam de mim. Vem do que eu decido ser. Às vezes, a gente precisa sair da vida de alguém para não sair de si mesma. E isso não é abandono. É amor próprio. O aplauso foi silencioso dentro de mim. Porque lá dentro, no que restou da menina que fui e da mulher que me tornei, algo se costurou de novo. Um ponto firme. Um ponto final. Mas também, um ponto de recomeço. Agora, em casa, sentada diante da máquina de costura, termino um pano de prato simples. Branco, com um bordado discreto. Nele, escrevi com linha vermelha uma frase que aprendi com a vida. Nem todo fim é perda. Às vezes é liberdade. E essa, eu descobri, é a última linha que eu precisava costurar. Fico muito feliz por você ter ficado até o final do vídeo. O que você achou dessa linda história? Coloque nos comentários sua opinião, deixe seu like, se inscreva no canal, e ative o sininho de notificações para não perder uma história preciosa. Até a próxima!